Louvado seja o Senhor, porque Deus nos deu graça de viver e de poder, nesse tempo, não ser contaminado. A Sâmia conta uma experiência que eu fui entregar uma cesta básica, eu fui de moto, né? E quando cheguei, a pessoa muito feliz pulou e ela perguntou para mim, papou, chorou, durante a pandemia, né? Estava de máscara, eu falei, não, tira a roupa. Eu entrei em casa daquele jeitinho, porque você é desse jeito. E foi difícil, irmãos, mas louvado seja o Senhor, que Deus nos guardou em tudo. Amém? Quero pedir aos irmãos para abrirmos a palavra em 1 Pedro, no capítulo 4, dos versículos 12 até o versículo 19. 1 Pedro 4, 12 a 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disto. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daquele que não obedece ou daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Paizinho, já recebemos tanto de Ti nessa noite, Pai. A comunhão, o sorriso, o abraço, o amor, a honra, a hospitalidade, o serviço, coisas tão tremendas, Pai. Mas queremos Te pedir, fala-nos pela Tua palavra. Em nome de Jesus, que a Tua palavra caia no nosso coração, como os irmãos já oraram. Mas eu te peço que sejamos todos um só espírito, em busca daquilo que é a revelação dessa palavra no meu coração e no coração da tua igreja. Então, Pai, em nome de Jesus, usa a minha boca, a minha mente, o meu coração, o meu espírito para nos falar. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amados, Pedro, ele está escrevendo à igreja. E a igreja somos nós. E desde o princípio, nós sabemos que a igreja, ela passa por um processo de perseguição, de lutas, de batalhas. E eu creio que esses versículos, eles nos mostram como que nós temos que proceder nos nossos dias, como que nós temos que caminhar nos nossos dias, e principalmente entendendo que são dias de muita perseguição. É o que diz o texto que nós acabamos de ler. E essas palavras, elas servem para os cristãos em todo o tempo. A gente sabe que tem duas vertentes
de pensamentos, né, sobre isso, 2 linhas. E uma das linhas, as pessoas têm ideia de que se nós tomarmos as pessoas, aleluia, alguns têm uma ideia de que se nós tomarmos o poder e fazermos valer nossa autoridade, nossos princípios, tipo assim, quando nós mandarmos, vai resolver tudo. Tem gente que pensa que a solução será esta, né? A gente ocupar o poder, esses lugares de eminência, e então as coisas na terra estarão resolvidas. E tem gente que entende que a perseguição, ela é de fato um instrumento de Deus para Deus trabalhar conosco, porque a perseguição é que leva a igreja e os cristãos ao crescimento. Eu fico pensando sobre a questão da autoridade e do poder, e nós sabemos que existe aí na nossa nação gente que ocupa, mas que algumas vezes os exemplos são muito ruins. E eu creio na segunda opção. Creio sim que Deus quer colocar homens de Deus em lugares estratégicos, e a palavra até fala em Timóteo que nós temos que orar por esses homens, para que tenhamos uma vida tranquila e mansa. É isso que a palavra nos ensina, orar pelas nossas autoridades, orarmos pela paz. E Deus quer isso de cada um de nós. Mas nós sabemos que sempre crescemos debaixo de guerra, de batalhas, de dificuldades. É sempre assim, quanto mais lutas, mais batalhas, a gente sabe que a igreja cresce. E nós somos igreja e crescemos no Senhor. É por isso que a palavra, ela fala para nós assim, amados, está falando para toda a igreja, não estranheis o fogo ardente, no versículo 12, né? Que surge no meio de vós, e a Bíblia diz que esse fogo é destinado a provar-nos. Às vezes nós pensamos, como cristãos, Wagner fez até um comentário sobre isso, alguém fez um comentário, né? Que o Wagner, antes de furar um cano, ele ora a parede, melhor, antes de furar a parede, ele ora para não furar o cano, não é isso? Mas nós costumamos pensar que, como cristãos, isso nunca vai acontecer conosco e que, de fato, aquela ferramenta nunca vai furar o cano, mas pode acontecer conosco. Como cristãos, ele já furou mesmo depois da oração. Acabou que aconteceu esse problema, né? Outro dia eu fui furar uma parede lá em casa para colocar não foi eu, né? Eu não tenho habilidade nenhuma nisso, mas a Sâmia pendurando um vaso lá, e aquele profissional usando a ferramenta, ele furou o cano de gás, e é complicado furar o cano de gás. Mas, às vezes, nós ficamos pensando que, como cristãos, essas coisas não podem acontecer conosco. E o que o Pedro está dizendo para nós, amados, não estranheis esse fogo ardente que surge no meio de nós, que é destinado a provar. Às vezes nós pensamos, e esse é um tempo da gente meditar sobre isso, que a gente não vai perder o emprego, que sempre, de alguma forma, Deus vai cuidar de nós, e quando alguém perde emprego, fica chateado. E nesse tempo de tanta batalha também, financeira, e nós cristãos podemos perder o emprego também.
E eu penso também que Deus não teria outra pessoa para provar e para manifestar a glória de Deus, senão nós, que nós temos essas armas poderosas em Deus, que é a oração, que é a palavra, que é o consolo de Deus. Nós temos muitas revelações de Deus que nos sustentam para que nós possamos continuar. Mas a palavra nos mostra claramente que nós vamos passar por muitas provas, né? Pode ser que nossa casa pegue fogo, pode ser que um dos nossos filhos tenha um problema sério de saúde, a esposa. Enfim, tem muita batalha que acontece. Eu já tive um problema lá em casa de cupim. O cupim é um negócio do demônio mesmo, né? Eu não sei se alguém já teve problema com cupim, mas isso não provém de Deus, né? Não é possível que cupim provém de Deus. E que batalha, quando a gente vê aquilo, puxa uma gaveta, um móvel, e a situação lá em casa foi séria. Aquele cupim que come até a parede, terrível. Isso pode acontecer conosco. E nós, como cristãos, podemos ser afligidos em muitas coisas. E aí a gente tem que voltar lá atrás e pensarmos assim, só para o nosso entendimento do momento que nós estamos vivendo, e que o cristão passa por isso desde o início. Essa é a nossa história. A gente pensa em Jesus, e a palavra diz que ele foi morto e crucificado. Ele fazia o bem a todo homem, no entanto, ele foi perseguido e morto. Quando nós olhamos para Pedro, a palavra diz que Pedro, ele também foi crucificado, e ele não se sentiu digno de ser crucificado como Jesus, foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo também, a palavra fala como que ele morreu, e foi uma situação super complicada. Então, quando nós olhamos esse processo todo, os irmãos, eu creio que nós devíamos pensar assim, a gente está no lucro, porque a nossa vida é tranquila, é muito boa, diante do que os nossos irmãos passaram e as batalhas que eles passaram, nossa vida é tremenda em Deus. É isso que o versículo 12 desse capítulo 4 está dizendo para nós, e diz assim, que a gente tem que meditar nisso, do quanto estamos sendo provados, e a palavra diz, como se alguma coisa extraordinária nos estivesse acontecendo. Deus quer nos falar que não tem nada de extraordinário, não tem nada de anormal, porque como cristãos está previsto que nós teríamos muitas batalhas. Eu creio que essa palavra nessa noite é para trazer uma identificação no seu coração, no seu espírito, com essa palavra que Deus nos dá e as coisas que nós passamos. E a Bíblia diz assim, isto é destinado a provar-vos, e não tem nada de extraordinário nisso, porque Deus tem nos ensinado, maridos, esposas, nossos filhos, de tudo isso que nós temos que passar, e que nós iríamos ser perseguidos, odiados, esse processo todo que nós estamos passando é um processo normal, e nós temos que encarar essas coisas, não com revolta, com ira, com murmuração, com tristeza, mas entendendo que Deus é conosco. E a palavra diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E uma coisa muito importante aqui nesse texto, quando a palavra diz, não estranheis o fogo ardente destinado a provar-vos, é que o ouro,
quanto mais ele passa pelo fogo, mais ele é purificado, mais ele é depurado. Então, nesse processo aqui, o que Deus está falando com você e comigo é que Deus está trabalhando para que tire as minhas impurezas. Tem coisas que nós só vamos aprender e só vamos aplicar na nossa vida quando nós passamos por provações, por dificuldades, por batalhas. Porque quando tudo está na normalidade, eu digo, naquela situação de segurança e de tranquilidade, nós não nos conhecemos. E o que Deus quer mostrar é exatamente isso para cada um de nós. E essa batalha que nós passamos é que nós estamos sendo provados na nossa fé, para que não abandonemos a nossa fé. Não estranheis esse fogo ardente que vem sobre nós, que está destinado a nos provar. Louvado seja o Senhor. Tem um bom tempo que nós não estamos com os irmãos, e pode ser que pelo processo da pandemia, alguns nem voltaram. Pode ser que na pandemia, alguns ficaram distantes. Eu sei que nós tivemos dias muito difíceis durante toda a pandemia e ainda estamos passando por esse processo difícil. Mas é tão bom ver esses irmãos aqui na frente, porque ainda que alguns a gente não viu mais, outros foram batizados durante a pandemia, outros se comprometeram com Deus. Tem gente que está nos vendo aqui por esse instrumento tremendo, essa ferramenta que nós descobrimos agora durante a pandemia, mas nós queremos que os irmãos voltem. A gente não tem que ter medo, porque 1 João 4:18 está escrito que o perfeito amor lança fora o medo, e quem tem medo não é perfeito em amor. Então, nós queremos que a igreja volte, que a igreja esteja junto. Nós queremos tocar uns nos outros. Nós queremos que nesses dias que se aproximam, e a gente sabe que essas batalhas que nós estamos passando agora, nos mostra muitas coisas, muitos sinais que Deus está nos dando, e a gente sabe que Deus está purificando a sua igreja. Amém, amados? E somente aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida eterna. Então, nós temos que vencer as nossas batalhas, e cada um de nós temos aquelas batalhas que somente nós conhecemos, que Deus sabe, que alguns irmãos íntimos sabem, mas a palavra diz que a nossa posição tem que ser responder a Deus, e nessa provação, o Espírito Santo de Deus continuar fazendo uma obra tremenda na nossa vida. Então, vamos guardando isso no nosso coração. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Estamos dentro dessa palavra, destinado a provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. E a Bíblia diz assim agora: pelo contrário, irmãos, atentem para isso. Versículo 13 diz: pelo contrário. E vem uma afirmação também tremenda da parte de Deus: alegrai-vos, alegrai-vos. A Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor, porque nós somos co-participantes dos sofrimentos de Cristo Jesus. Aleluia! Isso é muito tremendo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Então, a Bíblia, ela fala conosco, ao invés de ficarmos revoltados, pelo contrário,
ao invés de ficarmos com queixas, com murmurações, alguns irmãos se sentindo ou se colocando numa posição de vítima. Não é isso que Deus quer de nós. Se tem gente que pode suportar o tempo que nós estamos passando, são os cristãos, porque o Senhor é a nossa resposta, porque para Ele vivemos e com Ele também morremos. Então é muito tremendo que a gente vive, mas estamos felizes porque Deus tem um plano para cada um de nós. E a palavra diz assim: porque para mim o viver é o quê? Cristo. É tão tremendo, amados, porque se nós estamos em Cristo, nós estamos em paz. Ninguém pode tocar na minha vida, porque eu sou do Senhor e eu me alegro no Senhor. É por isso que a palavra está dizendo aqui: alegrai-vos, exultando. Não é qualquer alegria. Nós temos que encontrar irmãos em batalhas, em lutas, em dificuldades, mas é gente chorando, crendo no Senhor. Nosso choro não é de perda, nosso choro não é de tristeza, nem de desespero, mas é fé em Deus, é segurança em Deus, é alegria no Senhor, que é a nossa força. Com Ele, nós somos mais do que vencedores. É por isso que essa palavra, ela tem que ser de fato, hoje o Wagner citou aqui, né? Nós estamos na rocha, o cântico citava isso. Então, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa salvação. A quem temerei? Não temos que temer, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso tudo, Ele tem cuidado de nós. E nesse processo de deserto que nós estamos passando, alguém tem que olhar para nós e dizer assim: a alegria que você tem no seu coração, ela me contagia, ela de fato me anima. Como que você pode passar por tantas coisas e se alegrar? É porque nós nos alegramos no Senhor. A gente morreu, amados. É Ele que vive dentro de nós, louvado seja o Senhor. E se Ele vive, eu estou sempre glorificando ao nome dEle, porque Ele é o melhor que eu tenho. Não tem nada nesse mundo que tira essa riqueza que eu recebi da parte do Senhor. Nós estivemos na China e uma vez, depois de muita batalha, conseguimos estar com uma irmãzinha e nesse restaurante, tudo muito escondidinho e tudo preparado de uma forma que nós não fôssemos encontrados, porque a igreja perseguida, e aquela irmã tão tremenda na China, quando eu perguntei para ela assim: olha, qual que é o recado que você quer que a gente transmita aos irmãos na igreja brasileira? E nós podíamos pensar que ela iria pedir um tipo de liberação daquela situação, mas o que nos surpreendeu, dinheiro, mas o que nos surpreendeu foi que ela disse assim: diga aos irmãos para orar, para que em todo o tempo que nós estivermos aqui na China, nós possamos glorificar o nome do Senhor, e é isso que diz a palavra aqui, que nós possamos viver essa revelação da glória do Senhor. E eu quero estar aqui nessa posição, me alegrando e exultando no Senhor. Nós ficamos muito impactados com a vida daquela irmãzinha, que teve uma experiência com o Senhor através de uma rádio. Ela era cega, e essa irmãzinha cega estava ganhando centenas de pessoas na China, e foi talvez um dos maiores presentes para o meu coração, para o nosso coração, estarmos com aquela irmãzinha na China. Através daquela irmã, conhecemos uma oficial do exército da China,
E essa oficial do exército da China, até hoje, eu penso que era um anjo. Tal a maneira que nós entramos na China com tanta dificuldade, uma situação que nós pensávamos que seríamos deportados, e eu saí da China como um diplomata. Para mim, se fosse um anjo, eu disse para a Samia, não me importa o que é, mas eu quero tirar foto com esse anjo, porque cuidou totalmente da gente, levou para a sala VIP, providenciou tudo, e eu passei naqueles canais todos como diplomata. Entrei debaixo de muita ameaça e saímos como príncipe. Louvado seja o Senhor. Então, eu creio que Deus quer nos mostrar que, como cristãos, o que estava no coração daqueles discípulos tremendos, e tem uma passagem aqui em Atos no capítulo 5, versículos 40 a 42, diz assim: chamando os apóstolos, Atos 5, 40 a 42, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E o próximo versículo diz: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Amados, olha que inversão tremenda que havia no coração daqueles irmãos. Eu creio que esse é o exemplo que nós temos que seguir, porque eles foram açoitados e eles foram proibidos de falar de Jesus. Então, depois de soltos, eles se retiraram daquele lugar, e a Bíblia diz que eles se regozijavam por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, Jesus. Quando nós passamos por qualquer afronta, por qualquer situação de humilhação, irmãos, e até, como a palavra nos ensina, se alguém bater na sua face de um lado, o outro lado da sua face, eles foram açoitados, e a Bíblia diz que eles se regozijavam. E hoje, quantas vezes nós não temos essa experiência, porque a gente passa por determinadas situações e ficamos constrangidos, chateados, alguns envergonhados, outros tentam de alguma forma revidar, quando de fato nossa atitude deveria ser de amar, de ter paciência, de orar, de esperar no Senhor. A gente tem que ser obediente ao Senhor, sim. Paulo um dia falou para o rei Agripa, isso está em Atos 26, 19, pelo que ao rei Agripa não fui desobediente à visão celestial. Queridos, em tudo que nós passamos, o que Deus quer de nós é que sejamos obedientes a uma visão de Deus. O cristianismo tem que ser algo que as pessoas olham para a nossa vida e elas são inspiradas a seguir a Jesus. Assim é o que Deus quer trabalhar em nós, é isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer conosco, porque quando as pessoas nos acharem aí, nós vamos ter uma atitude que é diferente da atitude do mundo. Vamos entender isso, amados, que é na prática, e a palavra nos mostra que o nosso reino não é desse mundo, louvado seja o Senhor, e nós reinamos com Ele, e a Bíblia diz que nós reinamos em novidade de vida. Então esse é o processo que nós temos que entender, que é muito lindo sermos co-participantes dos seus sofrimentos. Então tem uma situação em casa, do marido e da mulher, amados, o que Deus quer de nós é que possamos quebrantar o meu coração, para que a minha esposa, ela possa receber de Deus através da minha vida. Não adianta eu tentar fazer a obra nela,
porque Deus quer fazer uma obra no meu coração. A gente ora para que o outro seja transformado, sim, mas eu tenho que ser esse homem que é co-participante dos sofrimentos de Cristo Jesus, ou então nós temos que seguir ainda o que diz a palavra aqui em Colossenses no capítulo 1, no versículos 24 a 29, mas eu vou ler só o versículo 24, que diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Olha bem, a palavra vai nos conduzindo o tempo todo a isso, a nos regozijar pelos sofrimentos. Mas, queridos, nós temos que pegar o que Deus está nos falando e aplicar totalmente ao nosso coração, porque algumas vezes nós estamos distraídos em coisas que são extremamente sérias do que Deus quer nos falar, mas a gente não tem aquela concentração em Deus para entender que esses versículos significam o que tem que ser a nossa vida. E quando está escrito aqui, eu me regozijo, está confirmando o que Pedro falou, nos meus sofrimentos por vós. Por quem? Pela igreja. E preencho o que me resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Amém? Está entendendo no seu espírito o que Deus quer fazer comigo, com você? Que quando acontece essas coisas, voltando para 1 Pedro capítulo 4, no versículo 13, a Bíblia diz que nós então somos participantes da revelação da sua glória. Então, essas coisas que acontecem conosco, é para Deus trabalhar no nosso coração, e é por isso que nós temos que exultar, nos alegrar no Senhor. Tem 3 maneiras que a Bíblia nos ensina que pode acontecer conosco, né? Uma das maneiras é que nós somos entregues à morte todos os dias. Uma outra maneira é que nós somos entregues à morte continuamente. Tem uma outra maneira que a Bíblia diz que somos entregues à morte o dia todo. Então, esse é o processo. Qual maneira você prefere? Eu pensei, os que são batizados, não sei se tiveram essa informação. Mas, olha, é bom que você tenha essa informação. E a gente não quer fazer propaganda falsa. Os próximos dias, a gente vai continuar travando batalhas, orando. Só que agora você tem um entendimento que você não tem que lutar para matar o outro, mas luta para morrer você. No batismo, nós sepultamos o velho homem, para que Deus agora nos levante para a glória do seu nome, para que tenhamos uma nova maneira de viver. E essa nova maneira de viver é que nós vamos experimentar batalhas. Eu sou um cara super feliz, eu estou falando de sofrimento, mas olha, eu sou super feliz, né? Estou vestido bonitinho, bonitinho para não dizer até que os irmãos podem pensar, puxa, orgulhoso, não, estou lindo, não é isso? Mas, irmãos, Deus é bom demais. Viram a minha mulher? Colorida, o tempo todo. Eu brinco com ela que quando o carro dá defeito, eu nem preciso usar triângulo. É só colocá-la em pé. Economia. Louvado seja o Senhor. Então, minha esposa, ela mesmo está falando, irmãos. Tem gente que fica chateado quando eu falo assim. É uma própria caneta marca-texto, né? Mas a gente é super feliz. A gente se diverte. É super divertido. Se você não começar a divertir com a luta, olha, diverte com a luta, em nome de Jesus. Chora de rir com a luta, porque de fato é esse o processo, para Deus nos ressuscitar com Ele. A palavra que diz em Romanos, capítulo 6, versículos
4, versículo 4, porque se nós somos sepultados com ele, também nós somos ressuscitados com ele. Amém? Então, o batismo foi uma coisa tremenda para entender de morte, para a gente andar nessa novidade de vida. Isso é no sentido prático, no sentido real. A gente, às vezes, pensa numa questão escatológica. Tem gente que espiritualiza e fica pensando só no futuro, mas é no presente que a gente tem experimentado coisas tremendas de Deus. Isso é tremendo, amados. Eu sei que Deus está falando para você, porque aquela batalha que você passa, Deus está te fazendo crescer, em nome de Jesus. Quem cresce não é quem briga, quem reivindica, mas é quem se humilha, quem se quebranta, quem entende o que Deus está falando, que é exatamente esse versículo. Pelo contrário, alegrai-vos. Amém? Olha como Deus vai nos falando, que é muito ao contrário, talvez, do que você vive. Mas nós temos que nos alegrar na medida que nós somos co-participantes do sofrimento de Cristo, que também na revelação da sua glória. Olha, quem passa por essas coisas e aprende a lição, tem uma revelação da glória de Deus, cresce em Deus e se alegra exultando, glorificando a Deus em todo o tempo. Isso não é para o futuro, é para o presente. Tem gente sem esperança, mas o nosso Deus é o Deus da esperança. Aleluia! Tem gente sem fé, mas nós temos fé em Deus. As pessoas têm que nos encontrar e elas têm que entender que de fato encontraram com Jesus, porque diante de tanta batalha, nós que somos cristãos, estamos assim refletindo essa glória de Deus e dizendo que há esperança. As pessoas estão com medo, desesperançosas. Muita gente que está passando situações muito difíceis, mas nós sabemos que Deus tem cuidado de nós. Amém? Deus tem cuidado de nós. Aí o versículo 14, a Bíblia diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Queridos, quando nós somos injuriados, a injúria é um negócio que nos aborrece, né? Porque alguém está falando uma coisa de nós que não é verdade. E às vezes nós estamos muito convictos, mas eu não posso sofrer esse tipo de injúria, de maledicência ou de mentira. Mas o que nós aprendemos também lá no Sermão do Monte, que aquela palavra é de formação dos discípulos e é uma palavra de fundamento. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos, pode falar bem alto, injuriarem, perseguirem, mentirem e disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados quando nós somos perseguidos. Irmãos, nós oramos pela paz, mas crescemos na perseguição, crescemos na batalha. Tem gente que você pensa assim, puxa, fulano de tal era fraquinho, não sei como vai passar por essa Covid. Essa batalha vai matar ele. Mas, de repente, ele passa bem, porque Deus é com ele, porque ele se agora superou, ele está muito melhor. Você pensava que ele não iria resistir, mas ele saiu daquele quadro muito melhor. Louvado seja o Senhor. Nós temos que profetizar uns sobre os outros, porque quando nós somos perseguidos e quando sofremos esse tipo de injúria, de mentira, a palavra diz, porque dos tais é o reino de Deus. É tremendo esses versículos lá de Mateus, no capítulo 5, porque nós veremos a Deus, porque nós vamos herdar o reino de Deus, porque o reino de Deus nos pertence. Irmãos, desde que começou todo o processo
da igreja, do cristianismo, os cristãos foram perseguidos. E nós não temos que esperar um caminho que seja diferente. Em João, no capítulo 6, no versículo 54, a palavra diz que quem comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Do que os cristãos eram acusados? Os irmãos já leram sobre isso? De canibais, porque tinha que comer da carne e beber do sangue, e a interpretação é que eles eram canibais. Mas essa palavra era sobre a ceia do Senhor, comer do pão e beber do vinho. Então nós sabemos disso. Agora, o que eu só estou lembrando os irmãos na palavra, que eu não estou falando de uma situação de um tipo de sadomasoquismo ou sadismo, eu não estou sublinhando essas questões do sofrimento, eu só estou dizendo que Jesus falou que nós iríamos passar por esse tipo de batalhas e situações para que nós crescêssemos. É por isso que para nós o divórcio não é uma opção, a reconciliação é o caminho, o perdão é o caminho, a restauração é o caminho. E se alguém reclama, não aguento, é perseguição, chega. Não chega não, em nome de Jesus Cristo. É por isso que Deus continua te falando, é o processo que Deus está te fazendo crescer. E aqui tem uma afirmação nesse versículo, ainda muito tremenda, porque a Bíblia diz assim, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Olha que promessa, irmãos. É o Espírito da glória de Deus que repousa sobre nós, porque aqueles que são humildes, aqueles que passam por esse processo, Deus está com ele. A Bíblia fala lá que Jesus, quando foi batizado, então pousou sobre ele o Espírito Santo. Queridos, o batismo, o que nós experimentamos hoje, desses queridos irmãos que são acrescentados na família, temos que saber todos nós que o Espírito Santo pousa sobre nós quando passamos por esse processo. Mas não temos que olhar para o outro, temos que olhar para mim. Deus tem um plano comigo, porque o Espírito de Deus pousa sobre mim. E está escrito o tempo todo isso, que o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Jesus está em nós. Já foi citado isso também nessa noite. Então essa é a diferença, a perseguição, a batalha, a luta que nós, e eu sempre penso assim, está atrelado a um avivamento que Deus quer trabalhar na minha vida. Eu me lembro, e não tenho nenhuma vergonha de dizer, que eu tive um tempo de batalha no meu casamento, de lutas, nós tivemos, ela com as suas faltas, eu com as minhas faltas, graças ao Senhor, nunca situações moral, nunca situações de pecado, sim, mas ela é forte, libanesa. Eu vim do mundo com conceito, aqueles também, e tínhamos que restaurar muitas coisas. Um dia Deus falou para mim assim, olha, você tem que morrer para ganhar a sua mulher, E eu experimentei isso, fui para um encontro de pastores, Deus tinha me falado muito, e no encontro de pastores, eu falei com os irmãos, eu vou falar sobre família. Era um encontro nacional, tinha muitos desses nomes que são conhecidos até hoje no Brasil. E graças a Deus que era uma manhã de jejum, de quarta-feira, e naquele dia começamos a falar de manhã, e conseguimos falar até de tarde para pastores, que isso é um milagre, segurar pastores de manhã até de tarde é obra do Espírito Santo, obra mesmo do Espírito Santo. E naquele dia, eu me lembro, só tinha orelhão, naquele sítio que nós estávamos, e todos foram para o orelhão, talvez os jovens nem sabem o que é orelhão.
mas não existia celular. Orelhão, não são aqueles irmãos que praticam aquele negócio de UFC, aquele orelhão assim, mas e esse dia os pastores fizeram a fila grande e o retiro que ia acabar na sexta praticamente acabou na quarta, porque os maridos estavam ligando para as esposas querendo voltar para casa, porque de fato Deus falou muito com eles. E na realidade, quando eu comecei a falar, o pessoal pensou assim: ele está num retiro errado, pensou que é retiro de casais. Não, mas era para falar para aqueles maridos que de fato nós tínhamos que converter o nosso coração ao coração das nossas esposas. Atenção, maridos, em nome de Jesus, Deus quer nos levantar primeiro. E quando a gente se humilha, a gente é, para a glória de Deus, honrado. Nós, então, ganhamos a autoridade, ao invés de perder a autoridade. E a obra sempre é assim, amados. Sempre que Deus vai fazer coisas grandes, a gente sabe que começa por um processo de humilhação, de quebrantamento, de perseguição. A gente sabe que no mundo os casamentos são ruins. A gente sabe que as coisas do mundo, elas são ruins. Está tudo na mão do inimigo, nós já sabemos. O sexo é livre, as situações todas acontecem com crianças que não têm os seus pais, dentro de um processo de um casamento, de família, situações absurdas que depois saem na mídia, escandalosas, terríveis, e nós ficamos pensando: será que eu estou ouvindo isso mesmo? Chegou a esse ponto dessas pessoas fazerem essas coisas? Mas nós temos que entender, amados, que a Bíblia diz assim, João 10:10, o ladrão, ele vem somente para roubar, para matar, para destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E é por isso que, diante de algumas situações, nós estamos glorificando a Deus pela vida dele dentro de nós, e as pessoas ficam impressionadas como que, diante de sofrimento, de batalha, essa pessoa é louca. E nós somos loucos, e nós somos salvos pela loucura dessa pregação. Somos loucos por Jesus e queremos imitá-lo. Por mais que alguém tente contra nós, nós queremos servir ao Senhor, porque o Espírito do Senhor repousa sobre nós, e fazemos isso porque a glória de Deus, ela está sobre nós. Irmãos, nós temos que olhar para cada uma das coisas que nós passamos, olhando para a palavra, não olhando para nós, mas deixando que a palavra transforme a nossa vida, qualquer que seja a sua situação. Financeiramente é difícil, casamento é difícil, pais educando filhos têm dificuldade, filhos que têm pais que não têm temor do Senhor, é muito difícil, é batalha, mas nós servimos ao Senhor. Aí vem uma outra afirmação importantíssima no versículo 15, não sofra, porém, nenhum de vós, olha bem, tá? Aqui é um alerta importante, não sofra, porque essas situações provocam o quê? Se você não reage bem, assassinato. Aí o cara que não tem dinheiro vira um ladrão, ele começa a fazer coisas que Deus não se agrada. Aí a palavra continua falando, não sofra nenhum de nós também como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Pedro está dizendo aqui, amados, sofram por amor ao Evangelho, sofram por amor ao nome de Jesus, porque o Senhor é conosco. Algumas vezes nossos sofrimentos, eles são por esses pontos aqui errados. Louvado seja o Senhor, porque pode ser que hoje à noite aqui a gente tenha alguém que foi recuperado, restaurado, e a gente conhece muito milagre de gente que foi até assassina,
mas que Deus mudou a vida, totalmente. A palavra diz ladrão. Temos gente aqui que foi ladrão. Louvado seja o Senhor, que não roubam mais. Pelo contrário, trabalham para ajudar o necessitado, como diz a palavra em Efésios. Mas o que pode ser que a gente continua tendo no meio da igreja? Gente que é malfeitor, ou que, no português, que o Wagner sempre nos ajuda muito, pratica maus feitos, não é isso? Olha, aí inclui um monte de coisa que muita gente pratica mal feito. E Deus está vendo, e o Espírito Santo de Deus, eu tenho procurado ter tempo do Senhor. Onde é que você joga um papel? É na lixeira, amém? Não é no chão. É educação, mas eu ouvi o Espírito Santo, pega o papel e joga na lixeira. Pode ser que aqui tenha uma orientação assim, a gente precisa entregar esse lugar limpo. A gente tomou água e deixa os copos debaixo da cadeira, ou cadeira de crente é cheia de chicletes por baixo, coisa terrível. Irmãos, então, são maus feitos, e que a gente não deveria ter esses hábitos, né? E vai que algumas situações que nós estamos agindo erradamente, a gente é pego numa falta dessa, e a situação complica muito. Então, para a glória de Deus, amados, nós temos que ser gente criteriosa, responsável, temente a Deus, porque tem um que nos vê dia e noite, o tempo todo. E pode ser que nós temos muitas coisas até cômicas sobre isso, né? Que a gente tenta esconder dos outros, né? Algumas coisas ruins, feias que nós fazemos, mas nós devíamos ter um comportamento o tempo todo de discípulos. Quer tenha um irmão vendo, você já ouviu da sua esposa assim, você não faz isso na frente dos irmãos. Eu já ouvi da minha. Então, a gente tem que ser, eu sou rasgado, né? Louvado seja o Senhor. Mas o que Deus quer é que a gente seja transformado. Nós temos que ser na frente dos irmãos, dentro de casa, naquele momento sozinho com Deus, pessoas tementes a Deus. Já viram aqueles irmãos que sempre estão se intrometendo em negócio dos outros, né? Assim, às vezes eles não têm nem base para se intrometer, e tem coisas que envolvem críticas, maledicências, julgamentos, né? Então a gente fica mal com essas coisas, e a palavra, ela diz claramente, e aqui vem no versículo 16, alguma coisa que pode trazer mais clareza sobre isso, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, amém? Se nós sofremos como cristãos, não nos envergonhemos disso. Antes, já viram que a palavra está cheia de antes, está cheia de pelo contrário. Antes, a Bíblia diz, glorifique a Deus com esse nome, não se envergonhe de maneira nenhuma. Então, as irmãzinhas aí, mocinhas, né? Na escola, elas são perseguidas. Se alguém diz assim, nunca beijou? Não, nunca beijei. Aí tem aquele bullying, a perseguição, as situações todas. A Bíblia diz que nós temos que sofrer como cristãos e glorificar a Deus. Para nós, os valores da palavra, eles continuam firmes. Nós queremos que as moças casem virgem. Louvado seja os rapazes também. Amém? Que pregação mais ultrapassada, que cara mais arcaico. Está vestido assim, todo moderno, mas parece um velho falando, né? Mas, irmãos, louvado seja o Senhor, porque a gente continua crendo nesses valores da palavra de Deus. Aleluia! Nós cremos que o Senhor tem que ser glorificado.
mesmo nessas batalhas que nós temos passado pela questão dos nossos valores, porque nós queremos viver os valores de Deus, nós queremos glorificar a Deus com a nossa vida. Tem que ter na terra gente que continua acreditando nessa verdade, que o sexo é para depois do casamento. Amém? Nós cremos nisso. E é por isso que nós temos que guardar. Quem guarda é Deus, quem cuida da igreja é o Espírito Santo, mas de fato tem aquele cuidado dos mais velhos, dando uma orientação, evita aquela situação do carro sozinha, evita essa situação da casa. Então nós temos temor de Deus, e a gente quer que tudo possa ser guardado, dá para entender tudo, né? Guarda tudo para o casamento, em nome de Jesus Cristo. Aí tem o versículo 17, que diz assim: porque a ocasião de começar o juízo é pela casa de Deus. Então tem que começar pela casa de Deus. Tem que começar por onde? Pela nossa casa, pela minha casa. Nós estamos com uma filhinha americana, posso até apresentá-la? Pode ficar de pé, a Arina, ela está morando conosco. Ela veio por 2 anos para ir. Fica de pé, Ariana. Só porque já está comprometida com o brasileiro, não quer ficar de pé? Irmãos, obrigado, pode sentar. Mas a Arina, a Sâmia está experimentando a situação de ter uma filha em casa, depois de alguns anos que a gente casou nossos filhos. E ela veio e não conhecia nada disso, chorou, que mãe brava. Que mãe cuidadosa, que mãe que está, de fato, colocando tanta cerca. Irmãos, é melhor colocar a cerca. Quando eu penso assim, que lá em casa eu costumo dizer que, eu sei que vocês têm o Espírito Santo, eu também, mas lá em casa eu tenho o Espírito Sâmia. Olha, e o Espírito Sâmia cuida de mim. Ela tenta chegar primeiro com o Espírito Santo. E eu já falei, tira essa metralhadora de mim. Parece que está com uma espingarda nas costas o tempo todo. Mas, irmãos, é melhor que alguém cuide da gente antes do que depois. Eu fico vendo esposas que está vendo que tem situações que o marido está indo de ladeira abaixo, vai cair, e elas estão sorrindo, brincando, e sem discernir nada. Então, é muito importante que a gente tenha pessoas que cuidam de nós. E eu falei isso para a Arina. Falei, Arina, olha que privilégio você está tendo. É difícil, eu sou casada há 45 anos. Louvado seja o Senhor. Mas vai ser bom para você. Passe essa fase, porque vai ser bom para você. Louvado seja o Senhor, porque o juízo começa pela nossa casa. É pela casa de Deus. E é por isso que nós, que somos olhados, né, como exemplos na casa de Deus, que temos que ser modelo, temos que ter filhos que são tementes ao Senhor. E se eles estão passando por lutas, por batalhas, nós vamos chorar, pedir oração, nós vamos jejuar, pagar um preço, mas não deixar que aquela situação ela possa seguir o curso desse mundo, porque nós somos do Senhor e nossa casa é do Senhor. E o juízo, ele chega primeiro na casa de Deus. E a Bíblia diz ainda assim, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Amados, já pensou a situação deles? Deus está falando isso para nós, para que a gente não esfrie na fé, porque o pecado traz um esfriamento na fé. A falta de relacionamento com Deus, ela complica a nossa vida espiritual. A independência, ela cria a rebeldia, cria um problema. O isolamento, por que nós queremos que os irmãos voltem? Porque é muito sadio esse convívio, quando nós estamos olhando uns para os outros, tocando uns nos outros, relacionando uns com os outros, nós precisamos disso. Eu falei para os irmãos aí em alguma cidade, naquele tempo, antes da pandemia,
os hospitais, a gente tem um hospital lá em Vitória assim também, que tem piano, shopping center, e a comida é boa. Eu me lembro de um irmão que foi para o hospital no Rio de Janeiro, e ele falou: vim, isso aqui não é um hotel 5 estrelas, a comida é boa demais, tem um shopping embaixo. E eu perguntei: e a cirurgia? Irmãos, antes da pandemia não dava nem para lembrar da cirurgia, parecia que nós tínhamos controle sobre a vida, e o hospital era divertido, tinha um piano de cauda, super legal. Mas, de fato, o que Deus quer nos mostrar é que nós, como cristãos, amados, nós temos que estar vivendo uma vida temente a Deus. E então, se por nós, e se o juízo é chegado à casa, à nossa casa, dessa maneira, e se nós temos que ser o exemplo, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E o versículo 18, e se é com dificuldade, está escrito, irmãos, o quê? Vamos repetir essa palavra? É com dificuldade. Amados, eu sei, talvez alguns nem conheçam esse cântico, eu sei, os mais antigos, eles vão lembrar desse cântico. Mas eu me lembro que quando eu estava escrevendo essa palavra, Deus está fazendo isso comigo, quando eu estou escrevendo, chorando, orando, aí teve um cântico lá no Spotify, eu gosto de ficar ouvindo e me delicio. Aí tinha um cântico que só os mais antigos devem conhecer, mas diz assim, quando eu meditava sobre essas coisas todas: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Felipe conhece, podemos até terminar. Depois tem aí a letra, e ela vai falar de corrupção, ela vai falar de uma quantidade de coisas. Mas eu chorava e falava com Deus: Deus, minha esperança é sua vinda. A gente passa por muitas batalhas, mas, irmãos, nós temos uma esperança em Deus. Amém. Glorifica o Senhor, porque nós cremos na volta de Jesus, nós cremos que Deus é por nós, que Ele vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda. Manaias, né? Glorifica ao Senhor. Ele tem muito mais por você, e Deus está te falando, se é com dificuldade, que você vai ser aprovado por Deus. Olha, o que vai acontecer com o justo? Versículo 18, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Se nós passamos por essas situações, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Irmãos, louvado seja o Senhor por essas promessas do Senhor, pela vida do Senhor dentro de nós, porque mesmo diante de adversidades, Deus tem nos levantado. A dificuldade, pelo sofrimento que nós passamos, ela gera em nós perseverança, gera em nós piedade. Eu não quero as atrações deste mundo, eu não quero dar lugar à carne, eu não quero as tentações desse mundo. Eu tenho pensado, Senhor, que coisa tremenda é a santificação. Eu digo para vocês, cada um de vocês, jovens, santificai-vos. A palavra é que diz, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. O que Deus quer é a santificação, e compensa santificar. A mesma Bíblia que tem tanta promessa diz para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Isso tem que te alegrar. Hoje você tem que dizer: essa é a resposta de Deus para a minha vida. Eu não estava entendendo. Como é que Deus nos faz entender as coisas? É pela sua palavra, que nós somos edificados através da palavra do Senhor.
Por isso também, versículo 19, os que sofrem segundo a vontade de Deus, tem que sofrer segundo a vontade de Deus. Você não tem que atrair sofrimentos para a sua vida, não tem que pedir a luta, porque a luta já faz parte do pacote. Filipenses 1:29, porque para nós, Filipenses 1:29 diz, a nós é dada a graça não somente de crer, mas também de padecer por amor a Jesus. Você crê em Jesus, mas você padece por amor a Jesus. Então nós padecemos por amor a Ele, mas com que prazer, com que alegria. Foi assim que os nossos irmãos passaram por todos esses processos e eles foram até o fim sem negar a Jesus. Porque o discípulo é aquele que toma a sua cruz, nega a si mesmo. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós queremos fazer o que Deus quer. Os que andam segundo a vontade de Deus, Deus trabalha essas coisas. Então, nós queremos sofrer dentro da vontade de Deus e diante de algumas batalhas que nós estamos passando, nós queremos fazer como Jesus fez. Em alguns casos, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Você já orou assim? Porque tem aquelas situações que a gente faz aquela oração, Deus, se possível for, passa de mim esse cálice. A gente até ora assim, Deus me leva, né? Pode rir mesmo, que era melhor dar o prefixo e sair do ar. Mas louvado seja o Senhor, que Jesus terminou falando, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nós temos que entregar tudo para Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos crer, amados, que Deus está nos chamando para viver exatamente isso. Quero chamar os irmãos aqui da música para a gente louvar o Senhor. Eu sei que muitos não conhecem esse cântico, então fica difícil da gente poder adorar o Senhor com esse cântico, mas nós queremos louvar ao Senhor. O Felipe está dizendo que dá para tocar, né? Mas não tem jeito da letra aqui, não tem, né? A letra também é complicada, né? Aí tinha que passar a letra também aqui, né? Que aí dá para cantar, porque é fácil, a música é fácil, né, Felipe? E a palavra diz, e eu termino, irmãos, dizendo, 1 Pedro 5,10 está escrito assim, olha que versículo tremendo, né? Depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo, nós falamos de Jesus, ele trabalhou isso para nos aperfeiçoar, para nos firmar, para nos fundamentar e para nos fortificar. Eu quero orar com você. Dá. O Felipe falou que dá. Então, os jovens vão aprender um cântico novo. Amém? Um cântico novo. E os velhos vão se deliciar, né, Suzel? Ah, você não conhecia? Desculpe, Suzel. Olhei para você, você está tão alegre com o cântico. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Sabe o que Paulo diz aos Romanos? Que as aflições desse presente século, anota aí, Romanos 8:18, as aflições desse presente século não são para comparar da glória, louvado seja o Senhor, que há de ser revelada. Então, nós queremos essa revelação da glória do Senhor. E eu quero orar por você, que às vezes não entendeu esse processo, né? Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, que o nosso processo seja esse, que nós agradamos a Deus, fazemos a vontade de Deus. Eu falei com os irmãos nesses dias, né? Eu louvo a Deus porque minha esposa, ela às vezes me leva para o shopping, né? Minha cabeça está muito no céu, ela põe meu pé na terra e me leva para o shopping. Aí eu falei para os irmãos, meu shopping está sendo a oração e a palavra. Eu me delicio, nada contra as irmãs que vão para o shopping. O que eu estou dizendo é assim, quando a gente se delicia na palavra e na oração, irmãos, não tem coisa melhor. É o melhor momento do dia, é a delícia do dia, é a gostosura do dia. Aprende isso, pratica isso.
porque a oração move tudo, te dá experiências, as pessoas, elas são salvas, quebrantadas, você encontra com gente que logo abre o seu coração para você. Eu sigo tendo experiências tremendas sobre isso, e é praticamente todo dia, porque todo dia Deus está renovando o meu coração. Louvado seja o Senhor. Já dá para cantar? Tá. Aqui eu vou sair um pouco da frente aqui. Vamos ficar de pé. E depois eu quero orar. Eu quero te pedir o seguinte: essas pessoas, a gente vai cantar uma vez aqui esse cântico. E aqui tem muito espaço aqui na frente. Você que de fato Deus falou especificamente, eu quero pedir a você que venha aqui na frente, com aquele espaçamento legal. Pode vir aqui na frente, saia do seu lugar, porque eu quero orar. E quero hoje que filhos se reconciliem com pais, que esposas se reconciliem com seus esposos. Eu quero pedir ao Senhor que marido peça perdão às suas esposas, e eu quero orar por você. Pode sair do seu lugar e vem aqui, que nós vamos orar por você. Fica com aquela distância uns dos outros. Pode vir, já podem vir, e nós cremos num novo tempo para a nossa casa, né? É isso que o Evangelho faz. As famílias podem ficar juntas, como já foi falado aqui, mas nós vamos cantar e orar, que Deus realmente trabalha isso na nossa vida. Pode sim, sem problema. Louvado seja o Senhor. Então, os irmãos podem ler essa letra ali, principalmente aí, essa parte. Nossa esperança é a sua vinda, né? Vamos cantar, é por aí que começa. Pode ser. Enquanto nós cantamos, você pode ver que a gente vai orar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Nossa esperança é sua. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Nossa esperança é sua. Mais rápida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a manhã. Jesus se vem, e quando ele ecoa nova pelo mundo além, com esperança que a sua igreja tem, vai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, a luz da manhã. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã. Jesus sim vem, Quantos esperando estão? o grande momento da ressurreição, e do sepulcro em breve se levantarão. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda,
dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Nossa esperança é sua. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Aleluia, Pai. Vamos orar por essas pessoas. Eu sei que você que está aí também, Deus te falou. E nós queremos tocar nesses irmãos que estão aqui, né? Amém? Se alguém é da família, se alguém tem intimidade com esses irmãos, vamos tocar neles. Pode chegar e tocar neles. Antes da gente começar a orar, vem e toca neles. E vamos pedir ao Senhor que Deus trabalhe e que essa palavra ela caia no seu coração. Irmãos, nós vivemos pela palavra. Que a palavra hoje à noite, ela possa trazer para você uma nova maneira de viver. Profetizo sobre a sua vida. Toda a crise que havia no seu coração, Deus está te trazendo algo novo. Profetiza para o seu irmão, porque é a palavra, e pela palavra nós somos sustentados. Paizinho, obrigado pela tua palavra, Pai. Nós cremos na tua palavra, Senhor. O justo pela fé viverá. Nós nos alimentamos da tua palavra, Senhor. Tu és o pão vivo que desceu dos céus. Senhor, contra toda circunstância, contra toda aparência, Senhor, eu quero te pedir que nós possamos olhar para a tua palavra, Pai. Aqueles que têm pecado contra ti, irado, os que entristeceram o Espírito Santo, os que apagaram o Espírito Santo, renova agora, Pai, no poder da tua palavra, no poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Temanaias, Néas, se um homem, uma mulher dessa se levantar debaixo da tua palavra, Pai, que impacto pode trazer dentro de casa, na empresa, no relacionamento com os irmãos, que haja perdão, restituição, avivamento, Deus. Passamos um período difícil na nossa nação, um período de deserto. O mundo passa por uma situação tão difícil nessa nossa geração, mas nós oramos porque cremos na tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos saber com as adversidades, com a oposição, com a perseguição, com a crítica, mas faça-nos homens e mulheres que conhecem ao Senhor. Quebranta, Senhor, esses irmãos, essas irmãs, Senhor, em nome de Jesus, dá o livramento. Manaias, Deus está nos falando sobre o dinheiro, sobre o suprimento. Deus, essas pessoas que estão chorando pela questão do trabalho, do suprimento, Senhor, do pão nosso de cada dia. Deus, os homens que têm que ser provedores nas suas casas, Senhor, levanta esses homens. Senhor, como igreja, a tua palavra diz: nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra se cumpra em nós. Em nome de Jesus, nós repreendemos o devorador. Eu repreendo a Satanás. Senhor, que esses irmãos e irmãs tenham uma nova posição de santificação. Tira todo o pecado dos rapazes, das moças, qualquer situação, Senhor, da impureza dos olhos, da mente, da masturbação. Senhor, em nome de Jesus, tira o pecado da tua igreja, para que possamos experimentar a santidade de Deus, a glória de Deus, nos alegrar em Deus. Senhor, tu és a alegria da nossa vida, o desejo do nosso coração, o amado das nossas almas. Obrigado, Paizinho, pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos firmes, a suportarmos
as coisas, Pai. Tu não queres nos dar uma sobrevida, mas vida em abundância. Tira aqueles irmãos e irmãs desistentes que estão vivendo numa situação muito mais vegetativa. Em nome de Jesus Cristo, transforma a igreja, Pai. Levanta a igreja, Pai. Nós cremos no teu milagre. Oramos e te louvamos no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Louvado seja o Senhor.